Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Hoje nós vamos terminar uma parte referente aos hindus que permaneceram na Índia, né? Desse grupo que veio de Capela. Então falamos sobre os egípcios e agora estamos falando dos hindus que permaneceram na Índia. A outra parte saiu de lá e migrou para a Europa, também falaremos hoje, né? Então, terminando aqui, né, na última reunião nós falamos sobre as castas, os rajas e os párias, né? Vou ler rapidamente só para que a gente pegue uma liga, né? E depois vamos entrar no que representou esse movimento, sempre assessorado por Jesus, né? Os rajas e os párias. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho, e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. É o isolamento, né? São as castas, né? Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Essa referência é isso mesmo que vocês ouviram. Gandhi continua, como no mundo espiritual, atuando sobre a comunidade que ele representou, né? Os líderes aqui continuam sendo seus líderes lá dentro da verdade, né? Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. A realidade, contudo, é que os rajas soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaezados de pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilham os infortunados, do alto de seus palácios resplandecentes, volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indulgência. Então veja, a reencarnação, ela inverte os papéis do espírito dentro do cenário da vida, né? Então, se ele ocupa uma casta soberba, na outra encarnação há uma condução para que ele renasça justamente no meio dos párias, para que ele aprenda a moldar esse orgulho, né? E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios da sua organização neste mundo. Como a gente comentou da outra vez, que a reencarnação é uma realidade para eles, né? Para a grande maioria, né? Isso muda a conduta, muda a forma de agir, muda o comportamento na sociedade, né? Reduz a gravidade dos problemas, né? E aí nós vamos destacar, né, em face de Jesus. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas. Existem, inclusive, correntes, é bem complexo, né, de ateus, né, de hindus ateus. Dada
complexidade e os conceitos sempre de forma indireta, se multiplicou tudo isso em uma série de preceitos, princípios de conduta individual, coletiva, né? Que a catalogação disso exige um estudo profundo e demorado, né? Faltando até um pouco da simplicidade de entendimento, né? Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas. Mas acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reino sem fim. O que se depreende daqui, né? Jesus, como governador da terra, ao receber esses espíritos, os acolheu e os orientou. Enviou, né, ao longo de toda a existência, vários representantes de Jesus, são os tais avatares, aqueles que fazem o papel de Jesus. E eles trazem justamente o princípio do cristianismo, né? Que na verdade são os princípios naturais do universo, criado por Deus e mantido por Deus. Muito bem, porém, essa preparação significa que Jesus reencarnaria, como efetivamente reencarnou, porém o seu conhecimento nestas paragens ainda é insípio, né? Nesses mais de 1 bilhão de hindus, por exemplo, nós temos claramente que eles não conhecem o Cristo. Aliás, a grande maioria dos encarnados não conhece Jesus, nunca ouviu falar dele, não tem conhecimento. Portanto, o nascimento de Jesus está ocorrendo, não é algo que foi há 2022 anos, né? Ele nasceu há 2022 anos no mundo ocidental, lá em Israel, para a nossa história, mas para o mundo, para muitos ele ainda não nasceu. Portanto, né, nós, como espíritas e cristãos, fazemos o papel, né, daqueles que estão avisando que Jesus já veio, né? É interessante isso, né? É uma posição contemporânea, né, de quem está falando, olha, o Salvador chegou, o Salvador chegou. Como? Olha, já chegou, mas a sua implantação está ocorrendo gradativamente, né? Dentro dessa ideia, por exemplo, né, você vai encontrar na prática hindu alguns valores, né? Alguns valores que são muito importantes para eles, que estão permeados aí nas escrituras, né? Que é, por exemplo, lidar com a verdade, né? É importante que estejamos sempre ligados à verdade, o que para nós também é difícil, não mentir, né? Mas a verdade como um todo, mais ampla, que eles usam a palavra satya para designar a verdade, né? Assim como também a não violência, né? Nada que possa ferir o outro. Isso é um princípio de vida para eles, né? O tal do ahimsa, né, em sânscrito, que é justamente você ser manso, né, manso e pacífico, né? Também que existem regras na natureza, regras na sociedade, regras de convívio, né? E que para você viver corretamente você tem que segui-las, que é o tal do Dharma, né? Assim como também viver em paz, quase que uma complementação da não violência, né? A paz uma das bases para o convívio, que eles chamam em sânscrito de Shanti, né? Assim, e finalmente, né, dentro do princípio do prema, que é o amor. Quer dizer, tudo que aprendemos, né,
no cristianismo, com outras palavras, como também em todas as outras sociedades, né? Com isso, a gente fecha esse grupo que permaneceu na Índia. Porém, uma outra parte foram aqueles que saíram da Índia e foram para a Europa, né? E aqui começa o capítulo do livro A Família Indo-Europeia, né? Vamos lá. As migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Interessante, né? Enquanto que esses dois grupos tiveram começo, meio e aparentemente fim, né? Os egípcios voltando ou permanecendo ao lado de Jesus e os hindus da Índia, né? Cultuavam essa busca à volta e tudo mais. Outra parte começou a sua história na Terra, né? Deu expansão a essa ocupação, assumindo aqui como praticamente o seu lugar definitivo, já que não alimentavam esperanças de voltar de forma imediata, né? Então continua Emmanuel. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições de seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos que, pela força das circunstâncias, impunham uma disciplina de resignação e humildade. Não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo, na ânsia de conquistar um novo paraíso e cenerarem, assim, as suas inquietações angustiosas. Então, o que caracteriza esse grupo migratório é justamente a revolta, né? A revolta, mesmo através da consciência culposa, né? De ter perdido um lugar agradável. Então, né? Buscaram permanecer aqui. Subtítulo: A ausência de notícias históricas. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias primitivos, que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido, erraram pelas planícies e montanhas desertas, não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com a sua fé, mas, desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças, em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Suas incursões entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Não obstante a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4.000 anos antes do grande acontecimento da Judéia. É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígios no domínio da fé, único caminho daqueles tempos, através do qual poderia uma raça, assim experimentado no sistema de Capela, que traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações de ordem divina. Então, o que Emmanuel coloca aqui é que uma civilização se faz registrar pelas marcas da religiosidade, através dos seus templos, dos seus deuses, das suas adorações. Este grupo, extremamente revoltoso, não alimentava isso, né? E, portanto, são quase 6.000 anos de existência social, coletiva, que não apresentou nenhum tipo de vestígio, né? Já que não tinham essa
meta, essa preocupação, essa vontade, né? Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza, junto dos carvalhos sagrados, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava a seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começavam a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Esse é o mundo das causas, né? Esse é ali que está a mola que provoca as ações quando encarnados. Então, nesse momento que vivemos, né, os choques, enfim, né, as divergências entre os diversos países e civilizações, eles encontram a sua motivação desde essa época. Então, a escravidão, a luta, a submissão não é uma coisa que se pratica há poucos milênios. Isso já vem ao longo de muito tempo, né? E tudo que é feito fica registrado na mente do agressor e da vítima, criando processos, né, reencarnatórios, expiatórios, né, que vão se propagando nessa superfície aí da sociedade, né? Esse reflexo como uma pedra jogada numa água, até que isso se dissipe, até que isso se resolva, né? Agora, enxergamos ainda que, diante da ausência do reconhecimento dos valores cristãos, ainda tem muito o que a sociedade se transformar, né? E aqui, nesse parágrafo último que leremos hoje por conta do tempo, Emmanuel enaltece a grande virtude dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos, que penetraram na Europa desde o Peloponeso até as vastas regiões da Rússia, desde a Grécia, né? Onde se encontram os antepassados dos gregos, latinos, samitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos, romanos, saxônios, germanos, eslavos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem, e nisso reside a sua maior virtude. Então eles miscigenaram, né, com os nativos, né? Não se isolaram, né? Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção da sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Com as organizações econômicas, oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurasse na terra o senso da propriedade para que o germe da separatividade e do ciúme, da ambição e do egoísmo lhe destruísse os esforços benfazejos. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-na aos primeiros embates fraticidas. Interessante, né, que Emmanuel aqui coloca uma observação interessante. Com
o senso de propriedade, né? Tem inclusive em Marx ele coloca, né? Não é diretamente assim, mas eu vou simplificar bastante, né? Então imagine que alguém andando na rua, como efetivamente aconteceu, né? Lá na França, ou seja lá onde for, e na rua pegou uma maçã da árvore que estava lá na rua. Então ela pegou a maçã e está tudo certo. O dia que alguém ampliou os limites da propriedade e disse: esta maçã me pertence, essa árvore me pertence, a pessoa que no dia seguinte, sem saber disso, pegou a árvore, pegou a maçã, ela foi acusada do roubo. Né? Mas por quê? Se no dia anterior não tinha nada? Porque a partir do momento que é dado o conceito de propriedade, cria-se o direito e, portanto, essas regras de convívio que são muitas vezes questionáveis, né? Então, e Emmanuel aponta aqui a origem do despertar do egoísmo, né? A propriedade, isto é meu, isso já não tem mais senso comum, isso senso não é propriedade coletiva, então isso é meu, né? É, é a partir daí que a coisa desencadeia, né? O egoísmo, né? O egoísmo, né? Aquilo que me pertence, o orgulho e como consequência do orgulho, quando eu me sobreponho aos demais e sou vencedor, eu desperto a vaidade, que é o amor próprio, né? Por mim mesmo, né? E destacarem pelas minhas próprias pseudo-qualidades. Muito bem, dado o tempo que estourou, na semana que vem nós continuamos. Prazer em revê-los e até mais. A paz de Jesus esteja sempre junto aos nossos corações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Vamos ao item 20. A felicidade não é deste mundo. Mensagem de François Nicolas Madeleine, cardeal, Morlot, Paris, 1863. Item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes. Abre aspas. A felicidade não é deste mundo. Fecha aspas. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião destas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Nesse mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria,
seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela, e numa única existência, lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia e cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem, porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem além moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro, e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Esta é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios de luz dessa luz sagrada. Dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. Esse é um item maravilhoso que vem exortar assim de nós a esperança que muitas vezes perdemos no dia a dia, nos deixando levar pelas situações mais difíceis, materiais que temos naturalmente na nossa jornada evolutiva. Como disse o cardeal aqui, estamos num mundo de expiações e provas, portanto não deveremos almejar grandes facilidades e nem ir atrás daquilo que brilha materialmente aos nossos olhos, invejar aqueles que estão nas posições materialmente mais privilegiadas, porque não é isso que vai estar nos auxiliando a galgar ali um degrau a mais no nosso processo evolutivo.
Muito bonito são as palavras, os pensamentos desse cardeal, quando coloca aqui que a própria Terra, o próprio planeta, está em evolução e que vai deixar sim, né, de ser essa penitenciária ao qual nos encontramos, porque o progresso se dá também a nível planetário, nos sistemas solares. Isso é muito lindo, porque faz parte da lei maior. Vamos ao próximo item, 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É uma mensagem de Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, abre aspas, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções, leva os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisso que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis a último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os enibria de contentamento.
mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas as consolações poderosas que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Mais um item, número 21, muito importante para nós a todo momento em que estamos ali diante de provas difíceis, de perdas de entes queridos e principalmente de jovens, mas que tenhamos esta consciência, que consolidemos a nossa fé diante das provas que nos vêm, e ao ver partir um ser ali que no corpo jovem se esvai, lembremos de que ele foi retirado da penitenciária, foi retirado da prova, que cumpriu a sua missão. É o momento de mostrarmos a fé de que tanto falamos, de que tanto buscamos recursos. Então são esses os momentos de elevar os olhos a Deus e dizer: Deus Pai, cuide com muito amor deste coração que se vai e cuide de cada um de nós que ficamos, para que possamos honrar através da nossa existência na carne, exemplificar através da nossa existência na carne a esse coração diante de Ti, Senhor. E assim haveremos de ter a paz e o consolo no nosso coração, que essa doutrina abençoada é o Consolador prometido. E vamos a mais um item, número 22. Um homem de bem teria morrido. Mensagem de Fenelon, dada em Sens, 1861. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única
verdadeira existência. Então, nesses itens finais, Kardec codifica aqui as palavras desses espíritos amorosos superiores que vêm nos esclarecer sobre o desprendimento material, sobre a compreensão da questão do desencarne de cada um de nós, seja em qualquer idade, mas principalmente quando o corpo é jovem, que muitas vezes teimamos em não compreender, em nos revoltar, mesmo sabendo que a nossa pátria é a pátria espiritual, de onde viemos todos e para onde todos retornaremos. Estamos na Terra apenas para passar por provas e expiações. E então, quando nos libertamos da prova, finalizamos ali a expiação, retornamos ao plano espiritual. Então saímos da penitenciária, como dizemos aqui, e não devemos então nos entristecer. E nesse último item, muitas vezes pensamos assim ao julgar equivocadamente quando desencarna uma pessoa de bem, pensando que deveria estar ali um malfeitor desencarnando no lugar. E Fénelon vem nos fazer refletir sobre essa questão. Então, que sejamos resignados, que utilizemos o nosso raciocínio para compreender que tudo está certo diante das ações de Deus, dos seus chamamentos, e que devemos nos resignar, expandir a nossa consciência, o nosso entendimento para compreender a esse Deus e o que Ele nos propõe. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um.